Good afternoon. Before we begin, for those who need translation, the tool is available in the platform. Please click Interpretation button using the globe icon on the bottom of the screen and choose your language of preference. You may also choose to mute or unmute the original audio by clicking the Unmute Original Audio button. Boa tarde e sejam bem-vindos ao webinar de Localiza e Unidas, referentes aos resultados do segundo trimestre de 2022. É com satisfação que realizamos o nosso primeiro call conjunto. Considerando que o closing da operação de combinação de negócios ocorreu no dia 1º de julho, nesse trimestre, ainda apresentaremos os números de cada empresa de forma separada. Estão presentes conosco, representando a Unidas, Luiz Fernando Porto, Marco Túlio e Carlos Sarquis. Apresentando os números de Localiza, estão Bruno Lasansky, Rodrigo Tavares e Nora Lanari. Abriremos a agenda com a apresentação dos resultados de Localiza, seguiremos para os resultados de Unidas. Teremos as palavras de Bruno Lasansky e Luiz Fernando Porto e concluiremos com a sessão de perguntas e respostas. Informamos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado em ri.localiza.com, onde se encontra disponível o material completo de divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat. Aproveitamos para informar que o site de RI da Unidas já foi unificado no da Localiza. Basta acessar Informações ao Mercado, Arquivamentos LCAN, para download de documento de divulgação. Para a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9 para entrar na fila e assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Informamos que os valores dessa apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Localiza constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, passarei a palavra ao Rodrigo, CFO da companhia, para começar a apresentação. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados da Localiza e Unidas. Começaremos com a apresentação dos resultados de Localiza, no slide 3. O segundo trimestre de 22 foi um trimestre de avanço no número de diárias e preço médio das duas divisões de aluguel, na comparação anual. Em aluguel de carros, apresentamos crescimento de 42% na receita líquida, resultado do aumento de 13,6% no volume e 24,9% na diária média. Importante destacar que a diária média permanece em patamar elevado, mesmo quando comparada ao primeiro trimestre de 22, em razão de ajustes de preços em segmentos de maior duração depois da alta temporada do primeiro trimestre. A taxa de utilização, em patamar próximo de 80%, reforça a consistência da demanda, a nossa capacidade de gestão de preço e ocupação da frota, mantendo altos níveis de NPS, mesmo com a maior idade média da frota. Em gestão de frotas, a receita líquida apresentou crescimento de 27,8%, em razão de um volume 11,1% superior e de 13,5% na diária média, quando comparados ao mesmo período do ano passado. O backlog de pedidos em carteira permanece superior a 20 mil carros e o número de contratos fechados alcançou recorde histórico no trimestre, refletindo nossos investimentos em excelência comercial. No próximo slide, de número 4, apresentamos o volume de compra e venda e investimentos em frota. No segundo trimestre de 22, conforme expectativa,
vimos a retomada da produção e maior volume nas vendas diretas, resultando em compras crescentes ao longo do trimestre. Foram comprados 41.162 carros e vendidos 18.862, com adição de 22.300 carros à frota. O preço médio de compra foi de 93,4 mil por carro, crescimento de 59,4% na comparação anual, explicado pelo aumento do preço dos carros novos e mix de compra. O preço médio de venda alcançou 71,6 mil, 29,8% superior ao mesmo período do ano anterior. Aumentamos a preparação e desativação de carros de maior quilometragem média, principalmente no final do trimestre. Estamos entusiasmados com o momento de retomada dos níveis mais elevados de compra e com a combinação de negócios com a Unidas, que permite uma melhor gestão do mix, além da aceleração do crescimento e da renovação da frota a partir do terceiro trimestre. No slide 5, acompanhamos a evolução da frota no final do período. Encerramos o trimestre com 235 mil carros no RAC, crescimento de 12,7%, em comparação ao mesmo período do ano anterior, e 80.137 carros em gestão de frota, um crescimento de 21,7%. Como resultado, a frota consolidada avançou 14,9% na comparação anual, superando pela primeira vez a marca de 315 mil carros. Na página 6, mostramos a evolução do EBITDA do segundo trimestre de 22, que atingiu 1,1 bilhão, crescimento de 45,1% quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. A divisão de aluguel de carros trouxe forte avanço, com a margem EBITDA alcançando 55,2%, um crescimento de 16,6 pontos percentuais na comparação com o segundo trimestre de 21. A expansão de margem se deve ao aumento de tarifa, reduções de níveis de inadimplência e roubo, maior tomada de crédito de PIS e COFINS, mesmo em um contexto de maiores custos de manutenção pela maior idade da frota. Os gastos com processos de integração com Unidas trouxeram impacto de 0,5 ponto percentual e investimentos no ecossistema de mobilidade, outros 0,5 ponto percentual na margem. Em gestão de frotas, apresentamos margem de 59,5%, queda de 6,4 pontos percentuais em comparação com o segundo trimestre de 21. Além do aumento de custo de manutenção, tivemos aumento pontual na incidência de roubo dessa divisão. Gastos com a integração impactaram 0,7 pontos percentuais e novas iniciativas no ecossistema de mobilidade trouxeram impacto de cerca de 2,7 pontos percentuais na margem de gestão de frota. Entendemos que o aumento de compras de carros e redução de prazo de entrega para os clientes vai contribuir para a aceleração do crescimento da receita dessa divisão a partir do próximo trimestre. Por fim, em seminovos, a margem de 12% tem redução de 2,6 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano passado. Gastos com novas iniciativas tiveram impacto de cerca de 0,5 ponto na margem dessa divisão. No trimestre, a margem bruta permaneceu estável. A relação entre o book value e a receita melhorou em cerca de 3 pontos percentuais. Por outro lado, os custos de preparação aumentaram pela maior quilometragem da frota e aceleração da desativação no final do trimestre, ainda não refletidos na receita. Em SG&A, tivemos um aumento de 2,4 pontos percentuais em relação à receita, explicando principalmente pelo aumento do pós-venda e pela ampliação da estrutura para comportar maior renovação da frota da empresa combinada no segundo semestre. Na página 7, vemos que no RAC a depreciação média anualizada por carro continua avançando sequencialmente a R$ 2.675, em razão da renovação e expansão da frota. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual avança na comparação com o último trimestre, para R$ 1.482 por carro. Na página 8, podemos ver que o EBIT consolidado do segundo trimestre atingiu 892 milhões de reais, representando um crescimento de 32,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 49,6%, ligeiro avanço em relação ao segundo trimestre de 21, mesmo com o aumento da depreciação
e redução do volume de carros vendidos, mais do que compensados pelo avanço do EBITDA. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 62,8%, 10,4 pontos percentuais menor do que do mesmo período do ano anterior, explicada pela redução da margem EBITDA, conforme mencionado anteriormente, e menor contribuição dos seminovos. O lucro líquido do trimestre, demonstrado na página 9, cresceu 2% em comparação com o segundo trimestre de 21, somando 456,7 milhões. O resultado operacional compensou o aumento da depreciação e maior despesa financeira, resultante no maior saldo médio de dívidas e juros. Na página 10, a companhia apresentou forte geração de caixa operacional antes de crescimento. Entretanto, o investimento na adição líquida de cerca de 22.300 carros resultou num consumo de caixa no semestre. Encerramos o período com o ratio de dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses em 2 vezes, deixando a empresa em posição diferenciada para capturar as oportunidades de renovação e crescimento de frota em um cenário de maior e melhor disponibilidade de carros. Por fim, na página 11, apresentamos um ROIC 2022 LTM de 18,1%, spread de 11,6 pontos percentuais em relação ao custo de dívida depois de impostos. Seguindo a nossa agenda de divulgação, gostaria de passar a palavra ao Marco Túlio para considerações acerca dos resultados da Unidas. Obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que apresento os resultados do segundo trimestre da Unidas com todos vocês aqui. A combinação de negócios é resultado de um grande trabalho que iniciamos lá em 2020 e agora o início de outro ainda maior. Agora, passando para o slide 13, falaremos sobre os resultados de RAC e Fleet. Começando por aluguel de carros, entregamos no segundo trimestre de 2022 a receita líquida recorde de 469,5 milhões de reais, um avanço de 54,8% versus o mesmo trimestre do ano anterior. Alcançamos um maior volume de diárias no trimestre, com 4,9 milhões, com uma tarifa média diária 41,9% superior, alcançando R$ 103,9, dado o aumento de preço em todos os subsegmentos da operação. Em gestão de frotas, seguimos acumulando excelentes resultados. Avançamos 46,3% em receita líquida na comparação anual, ao entregar um montante recorde de 637 milhões de reais no trimestre. Tal resultado é reflexo do aumento do volume de diárias, com uma tarifa média mensal de R$ 2.086. Indo para o próximo slide, de número 14, apresentamos o investimento em frotas que fizemos nesse trimestre. A Unidas bateu recorde de compras ao adquirir 30,7 mil veículos, foi a maior compra bruta da história da companhia para um único trimestre, com uma adição líquida de 18,2 mil novos carros. Tal movimento veio em linha com a expectativa da Unidas para o trimestre e nos leva a acreditar em um cenário de suprimento ainda mais favorável nos próximos meses. Passando para o slide seguinte, número 15, mostramos a evolução da frota de final de período em ambos os negócios. Alcançamos um montante de 131,8 mil veículos em terceirização de frotas, um avanço de 25,3%. Em RAC, atingimos 87 mil veículos, um incremento de 23,1% na comparação anual. Na soma dos dois segmentos, avançamos 24% e atingimos o total recorde de 219,7 mil veículos. No slide 16, apresentamos o EBITDA ajustado, recorde de 843 milhões de reais no segundo trimestre. Excluindo os efeitos extraordinários referentes à integração de negócios no período, de aproximadamente 14,4 milhões de reais, as margens EBITDA do RAC e terceirização de frotas foram, respectivamente, de 55,5% e 67,2%. Já a margem EBITDA de seminovos foi de 18,4%. No slide 17, apresentamos a evolução das depreciações de ambos os negócios, que atingiram 4,3 mil reais e 3,9 mil reais por veículo em RAC e Fleet. Tais aumentos representam os ajustes necessários na operação para equilibrar o mix com o volume de compras e o estoque de veículos mais antigos na frota.
No slide 18, apresentamos o EBIT ajustado da Unidas, que alcançou R$ 622 milhões no trimestre, um avanço de 48,4% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Passando para o próximo slide, de número 19, falaremos de lucro líquido ajustado na Unidas. Nesse trimestre, tivemos um impacto não recorrente de R$ 253,4 milhões de imposto de renda. Esse impacto é devido à provisão de baixa do prejuízo fiscal proporcional ao patrimônio líquido cindido da Unidas S.A. em função da criação da Unidas Locadora S.A., que será objeto de venda no âmbito da fusão. Acreditamos que esse impacto, que não afetou o caixa, será compensado no futuro através da dedutibilidade do ágio gerado pela combinação de negócios. Indo para o próximo slide da apresentação, página 20, falarei brevemente de dívida e covenants. Encerramos o segundo trimestre com uma dívida líquida de 9,3 bilhões de reais e um valor de frota de 15,2 bilhões. O ratio dívida líquida sobre o EBITDA LTM ajustado foi de 3,3 vezes. Por fim, no slide 21, apresento o ROIC do segundo trimestre de 2022 LTM de 13,7% e um custo de dívida de 7,3%, um spread ROIC de 6,4 pontos percentuais, retração explicada pelo maior custo da dívida no período. Passo a palavra agora para o Bruno para as suas considerações. Muito obrigado, Marco. Estamos celebrando a conclusão da combinação de negócios com Unidas. No dia 1º de julho de 2022, formalizamos o fechamento da combinação de negócios e passamos a operar com um único ticker combinado. Nasce agora uma nova Localiza, ainda mais robusta, a partir do encontro de talentos e complementariedade de negócios de duas grandes empresas, com sólido track record. Do ponto de vista estratégico, a união nos permite ser uma das maiores e mais completas plataformas de soluções de mobilidade, com grande potencial de crescimento e geração de valor. Do ponto de vista operacional e financeiro, somamos mais de 15 milhões de clientes, 16 mil colaboradores, 650 agências de aluguel e 190 lojas de seminovos, além de 1,3 milhão de veículos monitorados e uma rede de parceiros espalhada pelo Brasil e América Latina. Somos os líderes em aluguel de carros, gestão de frotas, além de termos a marca líder na categoria, sendo a número 15 marca mais valiosa do Brasil. Nossa frota soma mais de 530 mil veículos, com book value de 34,6 bilhões de reais. Nos últimos 12 meses, a companhia combinada comprou mais de 203 mil carros, com adição líquida de 89 mil veículos. Somente no último trimestre foram adicionados 40 mil carros à nossa frota. Nossa receita combinada soma cerca de 18 bilhões, EBITDA de 7,3 bilhões e lucro líquido de cerca de 3 bilhões, excluídos os efeitos da fusão. Encerramos o trimestre com balanço robusto e ratio de dívida líquida EBITDA em 2,5 vezes, além de mais de 10,5 bilhões de reais em caixa, incluindo as emissões de julho. Isso nos deixa bem posicionados para a captura de oportunidades de crescimento e renovação da frota em cenário de maior e melhor disponibilidade de carros. Além dos ganhos estratégicos, acreditamos haver sinergias financeiras e operacionais relevantes a partir da implementação de melhores práticas e ganho de escala. Passamos a contar também com um conselho de administração ainda mais robusto, com Luiz Fernando como vice-presidente executivo e Sérgio Rezende como conselheiro, ambos reconhecidos por seu forte espírito empreendedor, aportando mais de 30 anos de experiência na indústria. Em agosto, iniciamos o processo de cisão dos ativos desinvestidos, com previsão de conclusão ao longo do quarto trimestre de 2022, e demos início à integração de negócios entre Localiza e Unidas. Nessa etapa, as frentes de cultura e gente, negócios e tecnologia estão atuando de forma coordenada para o sucesso da operação. Temos uma equipe de profissionais dedicada exclusivamente a essa missão,
trabalhando em seu planejamento e execução para que tudo aconteça de forma ágil e alinhada com os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Preparamos uma governança robusta para conduzir a integração, ao mesmo tempo que mantemos o foco nos clientes, no crescimento e na alta performance. A Localiza foi fundada em 1973 com 6 Fuscas, e a Locarvel, que deu origem à Unidas, em 1993 com 16 carros. Hoje, estamos celebrando juntos o marco dos 500 mil carros e acreditamos que estamos apenas começando. Estamos muito entusiasmados com o futuro, mantendo a mesma determinação, ousadia e humildade do primeiro dia. Passo a palavra para o nosso vice-presidente executivo do Conselho, Luiz Fernando. Luiz, com você. Muito obrigado, Bruno. Pessoalmente, posso dizer que estou orgulhoso da história que construímos até aqui e absolutamente motivado com o que está por vir. Tem sido um prazer passar o bastão de CEO da Unidas para você e, ao mesmo tempo, assumir a posição de vice-presidente executivo do Conselho da Localiza. Continuarei com dedicação exclusiva e em tempo integral para a nossa companhia. Gostaria também de registrar aqui a minha admiração por você e pelo que você já construiu até aqui. E tenho absoluta certeza de que juntos iremos ainda mais longe. Muito obrigado e conte sempre comigo. Passaremos agora para a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que, para o Q&A, orientamos que sinalize o seu interesse em participar via ícone de Q&A, no botão inferior de suas telas, digitando seu nome, instituição e idioma. Ao ser chamado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Para participantes via telefone, disque *9, levantar a mão, e assim que a sua pergunta for anunciada, disque *6 para ativar e depois silenciar o áudio. Para enviar perguntas por escrito, utilize o ícone de Q&A no botão inferior de suas telas e preencha com seu nome e instituição antes da pergunta. Nossa primeira pergunta ao vivo é do Lucas Barbosa, do Santander. Lucas, por favor, pode desativar o mudo. Bom dia a todos, vocês conseguem me ouvir? Sim. Opa, ótimo, obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos, o time Localiza Unidas, obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu queria levantar o assunto seminovos. Olhando para a Localiza, a gente viu uma queda de forma recorrente, né, tirando os one-offs, de 280 bases, tri contra tri, na margem EBITDA recorrente. Eu entendo que diversos aspectos explicaram essa queda de margem, né? Algumas delas citadas no release: maior volume de frota em preparação para venda, provisionamento maior do pós-venda por conta da quilometragem maior dos carros, menor diluição de SG&A, até a preparação de um volume maior de carros no fim do TRI, que impactou o custo, mas ainda não impactou a receita. A minha dúvida é, vocês poderiam dar alguma cor de magnitude dos maiores efeitos que afetaram a margem desse TRI? E olhando para os próximos TRIs, caso a gente não veja nenhum movimento de preço de seminovos, dá para imaginar alguma recuperação na margem EBITDA de seminovos? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Acho que você mencionou a grande parte dos efeitos, né? Quando você olhar tri contra tri, realmente você tem aqui um impacto, né, Desculpa. Quando você olha aqui tri contra tri, você tem um impacto, né, de 2,6 pontos na margem aqui em relação ao book value mais a preparação, como a gente explicou. No final do trimestre, principalmente, a gente teve um volume relativamente elevado de preparação, né? Os carros estão com uma quilometragem mais alta, a gente gasta mais na preparação, e esses carros vão ser posteriormente vendidos, né? Além disso, tivemos um efeito de cerca de meio ponto aqui em manutenção, né, pós-vendas, que a gente está falando de serviço de terceiros. A parte do SG&A, você olha aqui, tem um efeito de mais ou menos 0,7 pontos em G&A. O que explica isso, né? Tem uma parte aqui nesse SG&A, mais uma vez, de pós-venda, mas foi principalmente a gente está se preparando para um maior volume de renovação da empresa combinada, né? Os volumes vendidos ainda nesse trimestre foram relativamente pequenos,
perto do que a gente espera que ocorra no semestre. No segundo semestre, no segundo trimestre, a gente vai ter dois efeitos acontecendo em conjunto. O primeiro efeito tem de fato uma questão de um mercado de seminovos um pouco mais desafiador, mas ao mesmo tempo o maior volume vai nos permitir diluir muito mais custos fixos que a gente tem nas nossas lojas. Então, em relação à margem, a dinâmica desses dois efeitos é que vai ditar a evolução da margem daqui para frente. Lucas, e só acrescentando, acho que a gente reforça o fato de que, com o maior recebimento de carro, a gente começa a preparar a desativação dos carros mais velhos da frota, com maior quilometragem. Isso, obviamente, tem um impacto no valor do custo, mas esse descasamento entre o que a gente desativou agora e o que a gente vai vender no trimestre. Então, estamos muito confiantes que a gente vai começar a acelerar a renovação da frota, liberar backlog de gestão de frotas e voltar a acelerar Hack Fleet. Super claro, Rodrigo e Nora, obrigado pela resposta. E aí uma segunda dúvida seria naqueles 23, 24 milhões de reais de gastos nas iniciativas relacionadas ao ecossistema de mobilidade, quão relevante eram esses gastos nos tris anteriores e tem algum gasto desses 23, 24 milhões que pode ser visto como não recorrente ali dentro, por exemplo, software, alguma coisa que é one-off, que não é pessoal, né, que você não vai carregar para frente? Ou a gente pode imaginar que esses gastos nos próximos tris vão continuar na casa dos 23, 24 milhões? Esses gastos, Lucas, aqui Rodrigo de novo, esses gastos nos tris passados eram bem menores, né? Como a gente já tinha falado, tem diversas iniciativas que nós estamos fazendo, que a gente acredita, né, que são muito importantes aqui, focados na centralidade do cliente. Se você olhar, né, no final, a gente está falando de um investimento da ordem de 2% do nosso lucro antes de impostos. Então, aqui, na nossa estratégia de pensar que nas avenidas de crescimento do longo prazo, pensamos que esse investimento de cerca de 2% do lucro antes de impostos é um investimento que vai trazer um futuro. Tendo dito isso, todos esses investimentos passam por um crivo rigoroso aqui de alocação de capital, entendendo também, né, a viabilidade desses testes, acelerando as iniciativas que parecem mais promissoras e freando as iniciativas que a gente entende que não vão trazer esse valor. Então, para os próximos trimestres, a gente deve continuar com investimentos em iniciativas que nós acreditamos vão gerar valor para o futuro. Ô, Lucas, eu acrescentaria o seguinte, é claro que você tem um efeito de setup das iniciativas, né? Então, eventualmente, custo de consultorias de setup de operação, só que a gente tem várias iniciativas em estágios diferentes de maturidade. Então, à medida que a gente vai ganhando escala e crescendo essas iniciativas, esses custos, obviamente, deveriam ser diluídos pelo efeito do crescimento que deve acontecer. Dito isso, Lucas, são iniciativas de médio e longo prazo, e a gente tem o core para bancar essas iniciativas num contexto de disciplina de alocação de capital. Disciplina de alocação de capital. Super claro, Rodrigo e Nora, muito obrigado e bom dia. Boa tarde, na verdade. Nós que agradecemos. Obrigado. A próxima pergunta é do Lucas Marchiori, BTG. Lucas, por favor. Pronto, agora foi. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Dois tópicos também. Primeiro, eu fiquei curioso aqui na dinâmica da tarifa do RAC. A gente viu ela ficar, de certa forma, de lado aí, tri contra tri. O Rodrigo comentou na apresentação que tem ainda algum efeito de repasse de tarifa nesses produtos de mais longo prazo. Eu queria entender a dinâmica aqui para segundo semestre, enfim, resto do ano, se puderem comentar como é que está a receptividade para aumento de tarifa no lazer. A gente tem visto a competição ainda puxar preço nesses segmentos. Queria entender se vocês estão, até pelo legado de frota ser um pouco mais cara, talvez, pretendendo aumentar preço, o que é o espaço para aumentar preço em RAC, se puderem comentar um pouquinho do mix também, esse primeiro ponto. E segundo tópico, talvez um pouco mais estratégico, aproveitando a presença de todos aí, se vocês puderem comentar talvez quais são as prioridades aí da empresa combinada, né? A impressão que a gente tem é que tem muita coisa no prato da companhia agora, né? Integração da aquisição, novas iniciativas, novos segmentos, novas linhas de produtos, talvez internacionalização também. Se vocês puderem, talvez, ajudar a gente a entender como que está a ordem aqui da alocação de tempo / capital da empresa, o que são os objetivos estratégicos mais imediatos aqui, talvez integração, depois internacionalização, depois expandir para novas iniciativas, só para a gente saber um pouco da priorização aqui de tempo do capital humano da empresa, né? Esses pontos aí, pessoal. Obrigado.
Lucas, Nora aqui, obrigada pela pergunta. Acho que vale reforçar o seguinte, no primeiro trimestre a gente tem um efeito importante da sazonalidade de férias de verão. Entramos no segundo trimestre já com algum repasse adicional nos segmentos de mais longa duração. Agora, a nossa precificação ela leva em consideração 3 componentes, o willingness to pay do nosso cliente, o retorno que a gente demanda e, obviamente, o ambiente competitivo. E a gente entende que está numa posição agora, com essa retomada de recebimento de carro, para poder precificar considerando essas alavancas. Quando a gente olha para a taxa de utilização, ela cresce no segundo trimestre vis-à-vis o primeiro, então a gente vê uma demanda muito robusta, muito resiliente, tem alguns segmentos ainda que a gente tem fila de espera, ou seja, tem crescimento esperado aqui no RAC. Então, a sazonalidade normal ela foi até atenuada esse ano pelo efeito de repasse em segmentos mais longos, final do primeiro trimestre, início do segundo. E aí um último ponto é que as tarifas médias, elas não são necessariamente comparadas, porque depende de critérios de contabilização. Mas vale reforçar, obviamente, que elas são impactadas por efeito de mix de frota, maior ou menor concentração em carros premium, e mix de segmentos, pessoa física e mix de mais longa duração. Só complementando, é claro que tem ainda uma dinâmica aqui de preços, mas a nossa necessidade de subir tarifas é muito inferior à da concorrência. Além disso, a gente ainda tem todas as potenciais sinergias aqui para gerar valor. Então, com um contexto de maior disponibilidade de carro e um melhor mix de alocação, nós vamos entender qual que é a melhor forma, né, de estar continuando com esse aumento de tarifa aqui e aproveitando o crescimento do momento desse mercado. Obrigado, Lucas, aí pela pergunta. Falando um pouco das prioridades, eu gostaria de elencar 3 aqui que nós temos no contexto. O primeiro, certamente, é manter o foco externo. Isso quer dizer manter a alta performance dos negócios, olhando os clientes, cuidando, obviamente, da nossa equipe, dos colaboradores, nesse cenário onde você está vendo essa dinâmica competitiva e dinâmica de frota, né? Então, o primeiro foco, certamente, é manter a nossa alta performance. O segundo é realmente conduzir o planejamento e execução da nossa integração, que tem 2 grandes elementos, como eu comentei, tem um que é a constituição, né, e a condução do desinvestimento, né, que nós estamos fazendo dentro desse processo, além de fato, conduzir a integração entre a Localiza e a Unidas ao longo aí dos próximos trimestres. Então, esses definitivamente são os nossos grandes focos, manter a performance, a alta performance dos negócios, como a gente vem conseguindo, e também conduzir a integração. E tem um terceiro ponto, que é efetivamente conduzir o planejamento da companhia combinada. A gente tem que lembrar que conseguimos acessar aos números e as informações completas só a partir de 1º de julho. Então, estamos no processo da companhia combinada de aprofundamento com uma visão de médio e longo prazo para poder conduzir esse planejamento estratégico e, no momento certo, comunicar junto com o mercado quais serão essas prioridades. O lado positivo é que a gente encontra uma empresa com uma escala redobrada, ainda mais sólida, que tem o potencial de capturar sinergias financeiras e operacionais ali, e desse ponto de vista também estratégico, um portfólio bem completo de produtos para encantar ainda mais o cliente e buscar oportunidades de crescimento, e como eu comentei, com uma estrutura de capital bem robusta em um cenário de maior e melhor disponibilidade de frota. Então, esse é um pouco o cenário. Finalmente, comentar também que contamos com um banco de talentos redobrado em função da união desses 2 times de alta performance, e que também gostaria de mencionar com alto nível de engajamento. Ambas as empresas estão dentre as top 10% em termos de engajamento, o que nos permite ter um time muito conectado com tudo que está acontecendo para capturar essas oportunidades. Excelente, Lembramos pessoal. que Muito para obrigado. enviar... Desculpa, Lucas. Não, perfeito. Obrigado pela resposta. Imagina. Lembramos que para enviar perguntas por escrito, preencha o seu nome e instituição antes da pergunta pelo ícone de Q&A. A próxima pergunta é do Bruno Amorim, Goldman Sachs. Bruno.
Bom dia a todos, obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria discutir um pouco a visão dos próximos 3, 5 anos, aproveitando a presença no call do Senior Management das duas empresas. No ciclo anterior, pré-pandemia, a gente viu ali entre 2016 e 2019 um crescimento muito forte dos maiores players da indústria, né? A gente teve ali consolidação, principalmente no mercado de hack. A gente viu estímulo de preço, né, com a queda do custo de capital. A gente viu o surgimento do Uber como uma linha de negócio. E aí eu gostaria de ouvir de vocês, a perspectiva de vocês daqui para frente. Obviamente que no curtíssimo prazo ainda tem uma questão de restrição de supply de carros, mas trazendo a discussão um pouco mais para o médio e longo prazo, olhando 3, 5 anos para frente, imaginando que o supply de carros não seja mais um problema, né? Quais vocês acham que vão ser os principais contribuidores de crescimento? No Uber, vocês entendem que dá para ganhar share dentro da base de motoristas que já aluga? Dá para aumentar o percentual de motoristas que alugam? No hack, dá para ganhar mais market share ou um market share que ainda não está nas mãos dos players grandes? É uma franja onde vocês não pretendem atuar? O mercado de fleet rental ele é menos consolidado do que o de hack? Vocês veem alguma razão para não haver uma convergência aí do market share dos players grandes no fleet em relação ao que a gente vê no hack? Obviamente que o Localiza, a Mel e a Unidas, uma iniciativa semelhante também, enfim, é uma avenida de crescimento. Eu gostaria de ouvir de vocês, assim, o que é o próximo, como é que vai ser esse próximo ciclo, né? Obviamente, entendendo que existe uma certa incerteza ao redor dessa pergunta, seria interessante ouvir a visão de vocês. E aí, só adicionar um último questionamento aqui, no sentido de que no último ciclo ali de 2016 a 2019, a gente viu uma queda muito forte dos juros, que permitiu que a indústria se acomodasse com um nível de retornos menores, mantendo o spread para custo de capital. Agora a gente está num cenário de carro que está com num patamar de preço muito maior do que pré-pandemia, custo de capital também, e o consenso de mercado não é que a gente vai voltar lá para a Selic de low single digits. Então, eu gostaria também de entender de vocês em que medida isso pode ser um headwind daqui para frente. Obrigado. Muito obrigado, Bruno, pela pergunta. Eu gostaria de começar falando que a gente entende que existe um potencial muito grande de crescimento, quebrando em 3 grandes blocos. A gente vê os nossos negócios consolidados em gestão de frotas e aluguel de carro ainda com bastante potencial de crescimento. Eu gostaria de trazer o exemplo, por exemplo, em terceirização de frotas, que aproximadamente 8 a cada 10 carros de empresas que têm mais de 10 carros estão no próprio balanço, ou seja, ainda não foram terceirizados. Temos um mercado grande, e aqui gostaria de trazer que a produção, né, ou seja, o número de contratos assinados no último trimestre, agora já pela companhia combinada, é um valor recorde de produção, né? Então, a gente está vendo um mercado que já tem mais de 20 anos, pelo menos, da Localiza, né? Lançamento em 99, mesmo assim ainda com potencial de crescimento bastante grande. No caso de aluguel de carros também, quando você pensa na penetração de produtos de aluguel de carros de curto prazo, né, em lazer, assim como também tudo que tem a ver com aluguéis mensais e flexíveis para pessoa física, por exemplo. Então, vemos nesse primeiro vetor, e aí é o vetor de continuar, né, a desbravar esse mercado, né, e, ao mesmo tempo, transformar esse mercado, trazendo mais conveniência, facilidade e aproximação do cliente. Tem um segundo grupo que eu gostaria de comentar aqui, que são grupos de segmentos que têm um mercado endereçável bastante grande e que os nossos produtos são mais recentes. Aqui eu gostaria de destacar 2. Temos, por um lado, Zarp, né, Localiza, né, que é a solução mais completa aí que existe no mercado para aluguel para motoristas de aplicativo. É um segmento que tem mais de 600 mil motoristas, e a gente entende que tem bastante espaço para crescimento, além de carro por assinatura, trazendo só um exemplo aqui em pequenas e médias empresas. São 2,3 milhões de carros em pequenas e médias empresas, e só 0,5% disso, de alguma forma, é assinatura ou terceirização. Então, a gente vê que aí, de novo, temos um mercado grande
e a gente está bem animado, o Rodrigo comentou, com a produção, né, agora já do Localiza Meu combinado, também produzindo um valor bem relevante de novas assinaturas com NPS altíssimo aí. E tem um terceiro grupo que tem a ver com essas novas iniciativas que a gente combinou. Falando, nós temos uma plataforma de soluções bem completa que, como eu comentei, a administração da companhia, junto com o conselho, está avaliando esse planejamento estratégico, mas aqui temos desde soluções de telemetria, soluções que a própria Unidas traz, né, para a nova companhia, como pesados, que estão sendo avaliados agora para a gente poder comunicar de forma estruturada para o mercado. E gostaria de falar tudo isso, né, que obviamente nos dá bastante otimismo com relação à possibilidade de continuar crescendo, falando com essa particularidade que você falou do cenário. Por um lado, a gente vê, como o Rodrigo colocou, uma volta, né, da disponibilidade de veículos, que nos permite ter mais disponibilidade e melhor disponibilidade para a gente fazer esse crescimento e renovação de frota, e uma posição competitiva ainda mais diferenciada da companhia. Por quê? Porque temos uma escala ainda maior, entramos com um nível de alavancagem que eu comentei aqui, que nos permite justamente transitar esse caminho. Temos aí uma oportunidade de captura de sinergias, de forma que a gente continue a gerenciar o ROIC spread, olhando 3 elementos. O primeiro, obviamente, é a vontade, a disponibilidade do cliente a pagar, né, pelas soluções que a gente coloca. O segundo, a nossa necessidade, a nosso objetivo de continuar a gerar spread e EVA, né, e retorno para os nossos acionistas, e também a dinâmica competitiva. Então, a gente entende que entra muito bem preparado, de uma forma muito robusta, alavancando agora uma escala ainda maior e uma posição competitiva ainda mais diferencial para capturar esse novo ciclo com esse olhar de médio prazo que você colocou. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta é do Pedro Bruno, da XP. Pedro, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu queria esclarecer, se vocês pudessem, por favor, esclarecer um pouco mais de detalhe as novas iniciativas no ecossistema de mobilidade que vocês comentaram. Elas impactaram as 3 divisões de negócios pelo disclosure que vocês deram ali no release, se a gente fez os cálculos corretos aqui. Dá algo como 24 milhões de reais de impacto no trimestre. A gente queria entender se o estágio desses investimentos ele já é, vamos chamar assim, de maduro, né? Ou se a gente deveria ver esse tipo de investimento impactando mais ou menos os resultados olhando para frente nos próximos trimestres, dentro de todo o contexto estratégico que vocês já cobriram bastante aqui ao longo do call. E por fim, qual que são, de que forma, ou se aqui é de formas diferentes, esses investimentos, especificamente nesse ecossistema de mobilidade que vocês comentam, impactam cada uma das 3 divisões, né? Dado essa abertura que vocês deram aí do impacto em cada uma das 3. É isso do nosso lado. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Falar conceitualmente aqui primeiro, a grande maioria dessas iniciativas estão sob fleet, né? Então, a maior parte do impacto, sim, vou falar que quase a totalidade desse impacto das novas iniciativas afetam o resultado operacional da divisão de gestão de frotas, uma parcela pequena ainda em seminovos da divisão de frotas e uma parcela ainda menor aqui no Rentacar. Então, podemos falar que essas iniciativas hoje estão concentradas na sua quase totalidade dentro da gestão de frotas. A grande maioria dessas iniciativas também ainda está num estágio relativamente inicial, algumas um pouco mais maduras do que outras, né? E a gente está constantemente avaliando aqui a questão de acelerar ou, eventualmente, frear ou descontinuar essas iniciativas aqui, sempre pensando na geração de valor no longo prazo e na centralidade do cliente. Olhando para frente, a gente ainda vai continuar investindo sim, né? Como eu falei, nossa visão é de longo prazo em algumas dessas iniciativas, mas sempre com uma disciplina de capital, uma disciplina de geração de valor aqui, que é inerente, né, da gestão da Localiza. Então, esse que vai ser o nosso foco daqui para frente.
Pedro, e se eu puder acrescentar, eu acho que dando um passo para trás aqui, vale falar um pouquinho do crivo para essas iniciativas. Acho que a gente tem que pensar aqui em mercados grandes, onde tem uma dor clara do cliente. Acho que a gente tem que ter competência para ser líder nesse mercado que nós vamos atuar. A gente tem que ter vantagem competitiva para isso. Por fim, tem que reforçar o nosso core. Então, a gente acha que vai ter, vou dizer, um efeito combinado na plataforma a partir dessas novas iniciativas. Mas a gente está no estágio inicial delas, ou seja, tem uma, entre aspas, penalização no resultado, mas como eu mencionei na resposta anterior, isso já vem acontecendo há algum tempo, e o core tem que ser capaz de fazer o funding dessas novas iniciativas. Então, a gente está convicto que fizemos algumas aquisições, como, por exemplo, o Vol, gestão corporativa de viagens, tem a Mob7 lá atrás, em março de 2020. Então, a gente vem ganhando capabilities aqui para crescer. Isso falando pelo lado de Localiza. Quando a gente coloca Unidas aí também, a gente vê, né, um caminho de telemetria que robustece a plataforma. Então, no final do dia, o que a gente quer é o cliente como centro das nossas decisões aqui e uma visão completa de servir o cliente no ecossistema de mobilidade sustentável. Tá? Mas elas devem ainda impactar resultado nos próximos trimestres e a gente vai calibrando aqui a quantidade de recurso que a gente vai dando a partir das entregas que elas os resultados que elas vão nos trazendo. Claro que as metas são diferentes para o core business, onde a gente vai buscar crescimento com rentabilidade, e as novas frentes. E aí indicadores de eventualmente volume, conversão, etc., vão ser mais cobrados nesse primeiro momento. No curto prazo, né? Tá perfeito, super obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Felipe Nielsen, Citi. Felipe, por favor. Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho algumas do meu lado, uma mais pontual e as outras duas um pouco mais conceituais. A primeira é bem pontual, assim, eu queria saber mais ou menos quanto do impacto em margem foi dado pelo crédito de PIS/COFINS. A segunda pergunta é um pouco mais genérica, né? Eu queria saber até que ponto vocês acreditam que os descontos das locadoras, dado que vocês agora são uma empresa maior, são uma empresa que tem uma escala maior, e, por outro lado, a gente talvez veja as montadoras tendo uma certa resistência em dar os mesmos descontos que elas davam no passado. Queria saber até que ponto a gente pode ver descontos de carros na compra de novos carros diminuindo em relação ao histórico. E eu vou deixar essas duas, aí depois qualquer coisa eu faço uma terceira. Obrigado, Felipe. Primeiro, em PIS e COFINS, se você olhar os créditos de PIS e COFINS nos nossos balanços, nos primeiro trimestre e no segundo trimestre, você vai ver que teve uma redução do crédito de PIS e COFINS, ou seja, não tivemos nenhum laudo adicional, nem no primeiro trimestre, nem no segundo trimestre. A gente teve até um débito de PIS e COFINS maior do que um crédito de PIS e COFINS, o que levou à redução, né, no balanço desses créditos a recuperar, bem diferente se você olhar do que aconteceu no balanço do concorrente. Em relação, então, posso falar que nesse primeiro trimestre não teve, nem no primeiro nem no segundo trimestre, tivemos nenhum impacto recorrente de laudos adicionais. Evidentemente, a depreciação acelerada que aumentou o crédito de PIS e COFINS recorrentes, isso está sendo impactado, né? O que a gente olha aqui em relação à dinâmica de carros, deixa eu falar de uma forma um pouco mais ampla. Conforme até antecipado, a melhoria de maio começou em maio, né? Em junho, a gente já viu um volume muito forte de entregas de carro, né? Mas ainda com um mix um pouco mais premium. A dinâmica de julho e agosto, a gente já vê, além de um volume mais forte, um mix muito mais adequado à demanda que a gente vê com carros mais populares e um mix menos premium, né? Então, um mix um pouco mais atrativo aqui. Então, até o primeiro semestre, a gente vê uma recuperação gradual de volume. A partir desse trimestre aqui, do terceiro trimestre, não só vem o volume, mas também
vem um impacto muito positivo na questão de mix. É claro, nosso relacionamento com as montadoras está no melhor ponto, aqui com a empresa, em relação à empresa combinada, né? Temos planos aqui de longo prazo, parcerias de longo prazo, não temos a expectativa aqui de ter uma piora nas condições, né? Acreditamos que essa escala que a gente proporciona pode, de fato, contribuir para a gente manter as vantagens competitivas que a gente construiu ao longo do tempo. E aí, Rodrigo, só para adicionar, eu acho que essa questão do crédito PiscoFins, né, você comentou bem do lado de Localiza, mas a dinâmica é a mesma para a Unidas, né? A Unidas teve um primeiro laudo no 4º trimestre e não se beneficiou de nenhum crédito adicional no primeiro e no 2º trimestre, né? Até ao contrário, né, você tem um backlog que poderia ter um crédito adicional e a gente não está aí consumindo. Não, perfeito. Obrigado, pessoal. E eu tenho uma terceira também, essa é um pouco mais abrangente. Pensando do lado que vocês falaram, vocês têm um apetite bastante grande de crescimento em várias frentes, olhando para o que vocês falaram de expectativa futura. Eu queria entender um pouquinho, assim, a gente vê uma frota da Localiza que tem que ser renovada, que vai ser que vocês mesmos já dizem que vão renovar, começar a renovação disso mais forte agora nos próximos trimestres. Uma alavancagem um pouco menor, mas agora juntando com a Unidas, a alavancagem sobe um pouco, talvez a idade da frota caia. Eu queria entender, assim, como que vocês veem, olhando para frente agora as empresas unidas, como que vocês veem esse balanço entre renovação de frota, crescimento de frota para atender esses novos mercados e alavancagem olhando para frente, olhando para daqui 1 ano, 2 anos, como que vocês veem isso? Claro. Obrigado. Então, assim, quando você olha aqui a parte da renovação, a gente vai começar. Primeira coisa, deixa eu voltar um passo atrás. O primeiro benefício imediato da fusão que a gente vê é a otimização desse plano de compra. O que quer dizer? Quando você pega o backlog das duas empresas de fleet e o plano de compra das duas empresas, você tem imediatamente um casamento muito melhor. Ou seja, tinham carros do meu backlog que agora a Unidas tem mais disponibilidade e vice-versa. Então, o que a gente deve esperar daqui para frente nessa questão do plano de compras é uma aceleração do faturamento de fleet e uma redução gradual desse backlog. Então, a gente vai ver um crescimento provavelmente muito mais forte aqui devido à otimização desse backlog com os planos de compra. A parte da renovação, nós vamos começar a renovar a nossa frota num momento que é bastante mais favorável. O que quero dizer? Estamos falando num momento onde eu tenho a retomada da produção, eu tenho uma maior disponibilidade de carros com mix mais favorável, eu tenho um varejo que ainda dá sinais de desafio, né? E até uma dinâmica competitiva na venda direta que estão alguns players até diminuindo o crescimento nesse momento. Então, vamos começar a renovar a nossa frota, provavelmente no melhor momento possível, momento de disponibilidade, no momento onde a gente pode otimizar o mix das duas empresas. Quando você olha a parte de alavancagem, nosso balanço ainda com 2,5 vezes EBITDA, né, é bastante, em forma combinada, 2 vezes da Localiza, 3,3 da Unidas, mas de combinada 2,5 vezes, é bastante robusto. Além disso, temos uma entrada muito significativa de recursos no 4º trimestre, advinda da alienação, né, dos 49 mil carros, que é a parcela que a gente vende, que vai reforçar ainda mais o nosso caixa e nos permitir ainda mais renovar essa frota em condições favoráveis aqui, né, com um balanço forte. A aceleração da venda de seminove e da renovação, isso é um ponto importante, o que não aconteceu nos trimestres, no primeiro trimestre, no 2º trimestre do ano passado, começa também a aumentar, né, a massa de EBITDA vinda da divisão de seminovos, dado esses carros de low book value que vão ser vendidos nesse momento. Então, a gente vai ver também um EBITDA crescente vindo da divisão de seminovos, que justamente vai nos possibilitar crescer sem aumentar a nossa alavancagem demasiadamente.
Ô Felipe, eu acrescentaria aí um certo descasamento entre o que está sendo comprado e vendido. Como o Rodrigo bem pontuou, a gente está comprando ainda até junho um mix de carro ainda mais premium, né? A gente vai ver o mix mais de entrada entrando a partir de julho, só que a gente está vendendo os carros com maior quilometragem no mix normalizado. Então, vale reforçar que o CAPEX de renovação está excessivamente alto e a gente acha que à medida que volte a comprar o mix mais de entrada e fazer esse rejuvenescimento da frota, esse CAPEX tende a reduzir, o que vai permitir com que a companhia volte a bancar um crescimento de frota com a geração própria de caixa mais relevante. E até eu não respondi, complementei o Bruno na resposta anterior, né? Se você olhar hoje o plano de compra das duas empresas combinadas, nós não estamos vendo mais, pelo menos no curto prazo, com as informações que a gente tem, restrição de frota para crescimento e renovação. Perfeito, muito obrigado, pessoal. E qual que seria mais ou menos um target para alavancagem no meio dessa dinâmica toda? A gente não define um target, a gente monitora de forma constante aqui, né, o benefício da alavancagem versus o retorno que a gente tem e o risco associado. Evidentemente, com um juros mais alto, esse nível fica um pouco mais baixo, né, mas em termos de covenant ainda estamos muito distante. A gente faz essa avaliação de forma constante aqui. Perfeito, obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Regis Cardoso, Credit Suisse. Regis, por favor. Obrigado, Nora. Pessoal, vocês me escutam? Escutamos sim, Regis. Ótimo, obrigado. Boa tarde, Bruno, Luiz, Rodrigo, Marco, Nora. Eu acho que dois tópicos aqui que eu queria tocar. Um é agora que vocês, quer dizer, de fato completaram a fusão, se vocês têm intenção, em algum momento, de fazer para o mercado um anúncio, vamos dizer, formal do plano estratégico da empresa combinada, alguma visão sobre sinergias, e se não pretenderem, o que já dá para comentar, agora, assim, vamos dizer, do que a gente aqui, o investidor pode esperar de mudanças, né, ou de novidades com a empresa combinada. Como vocês comentaram mais cedo no call, faz pouco tempo, né, que vocês de fato tiveram acesso a informação completa e que as duas empresas puderam se unir em busca das sinergias e tudo mais. Esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, um pouco mais voltado para tarifas, né, preços. O Rodrigo comentou mais cedo que a Localiza não tem a mesma necessidade de repasse de preço. Aí eu só queria talvez aprofundar um pouco nessa discussão pelo seguinte motivo: quer dizer, à medida que você renovar a frota, evidentemente você vai ter mais capital investido por veículo, dado que esses veículos novos entram com preços mais altos do que o valor de book dos atuais. Então, se o objetivo for manter o ROIC, subir tarifa é quase que uma inevitabilidade, assim, né? Uma identidade matemática. Por outro lado, também é verdade que a Localiza tem hoje um spread ROIC-KD muito, muito maior do que o que costumava ser no passado, né? E aí me parece que esse ROIC-KD vai naturalmente cair de qualquer forma por um efeito não só do aumento de capital investido, mas pelo próprio aumento do custo médio da dívida, né? E também pela diminuição da margem de seminovos no resultado. Então, um pouco a minha dúvida aqui, meu questionamento é se vocês de fato, quer dizer, à medida que renovam a frota, não precisariam também fazer novos repasses de preço para manter esse nível de retorno, né? São essas duas. Obrigado. Regis, muito obrigado aí. Eu vou começar pela segunda. Realmente, a forma que a gente pensa a precificação, né, eu comentei as 3 alavancas, né, a disponibilidade do cliente a pagar, temos também, obviamente, nosso objetivo de ROIC spread, né, de geração de valor para o acionista, e a dinâmica competitiva, que no curto, médio e longo prazo a gente pode, como já fez no passado, né, ter um apetite maior ou menor em função da dinâmica competitiva. A forma que a gente pensa
a alocação de capital, que é bem disciplinada aqui na companhia, é pensando no ROIC de reposição. E nesse sentido, certamente você tem alavanca de preço, mas eu gostaria de trazer 5 alavancas que a gente utiliza na hora de pensar essa dinâmica, né? Porque certamente temos uma base de juros, uma base de depreciação para essa frota nova que está entrando, que tem um capital investido maior, né, e um potencial de depreciação maior do que a gente está vendo hoje no balanço. Então, como que a gente pensa? O primeiro, certamente, estamos falando de aumento de preço like for like, né, e isso a gente monitora a todo momento e certamente tem um espaço aí que a gente vê para ainda andar. Mas também dentro dessa primeira alavanca, a gente tem outras iniciativas, como o aumento da receita adicional que você consegue em cada uma das locações, oferecendo mais valor aos clientes a partir de alguns produtos que podem fazer, né, que o ticket médio venha a aumentar, né, e temos que lembrar aqui que agora a gente pode combinar as melhores práticas das duas empresas nesse sentido. Tem uma segunda alavanca que é a alocação de capital entre os diferentes segmentos, né, aí a companhia, por motivos estratégicos, pode fazer a alocação de capital nos segmentos de maior rentabilidade, no segmento que, obviamente, o que a gente busca, mas também sem deixar de prestar atenção aos riscos de médio e longo prazo no momento que você escolhe, né, sair de certos segmentos. Então, a alocação de capital num momento de maior custo desse capital, a gente fica mais disciplinado ainda e dessa forma consegue trabalhar também esse ponto que nós falamos aqui. O terceiro, certamente, é eficiência e produtividade, né? Seja a partir das iniciativas que já estão mais amadurecidas aí, como inadimplência, a parte de roubo e furto, né? Que certamente a gente vê que em algumas cidades, como São Paulo, né, ainda permanecem em patamares de atenção, mas tem outras ali, como custo de ocupação, iniciativas para prevenção de acidentes no momento que você tem toda a frota conectada e por aí vai. E aí nós temos também, obviamente, que lembrar que nós temos a oportunidade de capturar sinergias em função do cenário de combinação dos negócios, que também deve contribuir. Então, a gente coloca todos esses elementos na balança para realmente buscar um ROIC de reposição que atenda às expectativas de retorno e estratégicas da companhia. Lembrando, mais uma vez, que a gente entende que, a partir da união, nós temos uma posição competitiva em todas as alavancas do negócio, ainda mais diferenciada, seja na parte de custo de capital, seja no nosso Net Fleet Depreciation e por aí vai. Com relação à primeira pergunta, sim, a gente está se organizando para trazer nessa visão para o mercado aí ao longo do quarto trimestre, né, no Investor Day. A gente acaba de, como eu falei, né, abrir um pouco o telão aqui de ambas as companhias a partir de 1º de julho, está passando pelo processo de olhar. Então, a gente não, obviamente, por motivos de regulação competitiva, a gente não tinha acesso aos números respectivos da companhia no detalhe granular, e o que a gente está vendo está nos agradando, ou seja, a gente está aí bem animado com o que estamos vendo com relação às oportunidades de sinergias operacionais e financeiras para a companhia nas principais dimensões que a gente já comentou para o mercado, seja no Net Fleet Depreciation, né, que pega as duas pontas, tanto a compra quanto a venda, seja nos custos variáveis operacionais, no próprio G&A, custo de dívida e também os aspectos fiscais. Então, esse um pouco a nossa perspectiva no momento, e é claro que vamos trazer com mais robustez. A gente não pretende divulgar uma estimativa de sinergias, a gente não dá guidance, mas estamos gostando do que a gente está vendo, obviamente, agora com todos os números no detalhe. Obrigado aí pela pergunta, Regis. Obrigado, Bruno, super claro. A próxima pergunta é do Guilherme Mendes, JP Morgan. Guilherme, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, vocês me escutam? Sim, escutamos, Guilherme. Obrigado, Nora, boa tarde a todos. Pessoal, 2 perguntas aqui sobre 2 segmentos em específico. O primeiro na parte de pesados. Acho que é um segmento que a Unidas era vocal até pouco tempo atrás, até tinha discussão de começar a reportar de maneira separada. Queria entender o que vocês puderem comentar sobre a estratégia nesse segmento, agora pensando na companhia consolidada, né? Se o foco em aluguel de caminhões e máquinas passa a ser uma dessas avenidas de crescimento também, de maneira relevante. E a segunda sobre o Localiza Meu, né? Pensando no aluguel de longo prazo, o potencial que esse segmento tem.
que vocês podem comentar até agora em termos do ramp-up do produto, né? Acho que uma coisa que a gente sempre pergunta, a gente acaba não tendo tanta informação, mas do que vocês têm conseguido fazer, dada a disponibilidade de carro até agora, como vocês avaliam que tem sido a evolução da implementação desse produto, né? Do que começou lá atrás, alguns anos atrás, do que vocês têm visto hoje, e o potencial que esse negócio pode tomar no curto prazo. São essas duas perguntas. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Com relação a pesados, eu acho que isso é mais dos benefícios dessa união, né, que a gente consegue agora ter acesso a todos os aspectos dos diferentes negócios, sejam eles mais consolidados ou novas iniciativas. No caso de Pesados Unidas, já tem um track record no tema, e a gente está olhando todos os aspectos, né, desse negócio, seja as vantagens competitivas que nós temos e podemos ampliar, seja o ROIC, né, spread que a gente consegue, seja o NPS desse negócio. Então, a gente está justamente olhando todo o portfólio da companhia combinada para continuando, né, o nosso grande foco de disciplina na alocação de capital para decidir quais iniciativas a gente vai acelerar, quais a gente vai continuar a observar de forma mais cautelosa e, eventualmente, quais iniciativas a gente decide interromper, liberando capital para aquelas que a gente entende que tem mais geração de valor no longo prazo para o grupo. Então, esse é um pouco o momento. Então, nesse sentido, a gente não está preparado para trazer aqui uma definição sobre esse tema, mas é claro que está sendo olhado com toda a profundidade pelo tamanho, relevância e a própria expertise que a Unidas tem no tema. Com relação ao Localiza Meu, a tese, né, que a gente tem nesse segmento não só se confirmou, mas a gente vê uma aceleração do produto com geração de valor e um nível de encantamento dos clientes medido pelo NPS bastante alto, que nos motiva que aqui nós temos já a plataforma líder e ainda mais com união das duas empresas no produto, que é um produto que tem um mercado endereçável bastante grande, que tem um ROIC spread atrativo e onde a gente entende que tem vantagens competitivas claras que vão se ampliar no cenário da união. Então, quando a gente olha a produção, né, de contratos no segundo trimestre, vemos uma aceleração ali, e agora, como o Rodrigo colocou, na medida que a gente acelera o faturamento e aquisição de frota, a gente espera que isso se traduza também na frota alugada a partir do terceiro trimestre. Só um ponto adicional é que realmente você vê a competitividade do produto meu em relação aos substitutos, né, que é a própria posse do carro que a gente tinha falado. Um elemento que aconteceu quando você olha o mercado de zero, você teve uma retração do financiamento, né? Antes eram 2/3 dos carros zeros eram financiados e agora cerca de 35%. A gente viu grande parte desse fluxo vindo procurar, né, e experimentar a solução do carro de assinatura, né, com vantagens claras, uma vez que o carro pertence à própria Localiza, a gente tem capacidade rastreado, monitorado, de controlar aí inadimplência de uma forma bastante eficiente, o que a gente tem visto aí na prática. Então, o fato da gente ver até num mercado, às vezes, está retraindo, mas pode criar oportunidades para a solução que, de fato, é muito competitiva aqui para o cliente, em termos de um produto, em termos da experiência, em termos da conveniência. Tá super claro, Bruno e Rodrigo. Obrigado, boa tarde. Bom, temos aqui algumas perguntas pelo chat. Eu vou começar com a pergunta do Ankur, e aí traduzindo aqui. Bom, os desafios na cadeia de suprimento são menos relevantes para carros premium, como vocês mencionaram, o mix desse trimestre ainda mais forte nesses carros mais premium, sendo a razão do CAPEX mais forte. Sim, Ankur, acho que vale reforçar que desde o início da pandemia, com a restrição de semicondutores, as montadoras priorizaram a produção de carros de maior valor agregado. Isso ainda permanece, mas o que a gente já está vendo é um início de aceleração de produção desse mix um pouco mais normalizado, e é isso que a gente imagina que aconteça ao longo do segundo semestre. Ele segue com a pergunta em relação aos one-offs, né, aos custos não recorrentes que impactaram as margens no fleet nesse trimestre. Aqui eu mencionaria o seguinte: a gente tem o custo one-off, de fato, são os custos relacionados à operação de combinação de negócio com a Unidas. Nesse trimestre foram cerca de 11 milhões, né, contabilizados
como gastos com a fusão e combinação de negócios. Os demais custos que a gente menciona aqui são custos com novas iniciativas, não são custos não recorrentes. A gente deliberadamente vem fazendo investimentos em novas iniciativas que a gente acredita que reforcem o core business da empresa, que tenham potencial de crescimento e de aumentar engajamento e frequência com os nossos clientes. E aí, seguindo para a última pergunta do Ankur, no médio prazo, como vocês imaginam que a maior exposição ao segmento de gestão de frotas vai impactar as margens e o retorno sobre o capital investido? Como a Laura falou, no primeiro semestre, mas principalmente ali, né, no segundo trimestre, nesse segundo trimestre, teve uma compra um pouco maior de carros premium. A Localiza sempre foi muito rigorosa na questão de aquisição desses carros, justamente porque ele tem um pouco menos de flexibilidade do que o carro popular. O carro popular pode ser empregado no segmento, né, de ride sharing, no segmento no mensal, no carro, no aluguel diário, né, no replacement aqui para seguradoras, enquanto o carro mais premium ele tem uma alocação um pouco menos, né, flexível. Tendo dito isso, quando a gente olha aqui já para o segundo semestre, o plano de compra combinados e a maior disponibilidade de carros, o mix já é um mix muito mais pesado em relação a carros econômicos. Então, olhando o mix geral da Localiza, o que a gente pode falar é que, acelerando um pouco a renovação da frota dos carros premium, a gente já quase chega no patamar pré-pandemia, né, em relação à idade média desses carros do premium, os carros não 1.0. E agora o desafio, com o melhor mix de compra no segundo semestre, é acelerar, né, a renovação desses carros 1.0, que vai ter benefícios enormes na manutenção, né, aqui com o cliente, evidentemente vai aumentar a base de capital, e isso vai ter que ser compensado pelas iniciativas que o Bruno falou, sejam de melhorias de eficiência, sejam com parte da sinergia, sejam com produtos extras que a gente vende, e eventualmente até com aumento na tarifa. Bom, seguindo aqui, temos a pergunta do Alejandro de Michelis. Vocês poderiam providenciar um range de sinergias e como que vocês veem o timeline para capturar essas sinergias? Obrigado, Alejandro. Com relação ao patamar de sinergias, a gente está dando disclosure, né, dos principais categorias de sinergia, mas não um guidance com relação ao valor, mas aproveito para dar um pouco uma questão de timing, né? Eu comentei que no mês de agosto a gente teve um marco importante, que é o início, né, da operação separada dos ativos que serão desinvestidos, e a gente espera fazer o fechamento dessa operação junto com o novo comprador ao longo do quarto trimestre. Em paralelo, a gente obviamente está conduzindo o processo de planejamento e execução, né, da integração, que começa obviamente a acelerar uma vez, ou seja, depois da gente de fato entregar o ativo desse investido para o novo comprador, motivo pelo qual a gente espera que tudo que diz respeito a sinergias tenha um prazo mais concreto a partir do ano que vem, de 2023. É claro que tudo que são quick wins, ou seja, capturas mais rápidas, a gente espera capturar mais rápido, mas o nosso foco, como eu falei, em primeiro lugar, é manter o foco na alta performance do negócio. Isso implica crescimento com geração de valor, NPS alto, foco externo no cliente, enquanto a gente conduz esse processo de integração com bastante robustez. Bom, tem mais duas perguntas aqui na fila, três, duas do Tiago e uma da Heloísa. O Tiago pergunta o seguinte: parabéns pela combinação de negócios. Minha pergunta é exatamente em relação a ela. Na transação com a Ouro Verde foram vendidos apenas carros? A marca Unidas vai continuar com a Localiza? Se me permitem uma segunda pergunta, é possível dar mais detalhes sobre o acordo com o CAD? E se existe a entrada de um novo player no RAC que fique com as marcas Unidas caso ela seja vendida? Obrigado, Thiago. O acordo com o CAD, né, um acordo público, e no pacote de desinvestimentos, ele inclui, né, uma empresa operacional com a marca Unidas em todas as suas divisões, né? Então, nós estamos falando de 49, o pacote alienado para a Brookfield Ouro Verde constitui com 49 mil carros, né, um conjunto grande aí de agências do RAC,
um conjunto menor de lojas de seminovos e o direito do uso de todas as marcas que constituíam a Unidas anteriormente. A nossa próxima pergunta é do Rodrigo Faria, da Sul América. Rodrigo, pode falar, por favor. Oi, pessoal, desculpa, vocês me ouvem? Ouvimos sim, Rodrigo. Oi, Nora. Bom, boa tarde para todo mundo. Bruno, Luiz, Marco, Rodrigo, Carlos. Poxa, antes de mais nada, parabéns, né, pela conclusão do deal. Desejo vocês aí mais sucesso ainda do que vocês já conseguiram separados, imagina, juntos. Eu tenho algumas perguntas bem rápidas aqui, já falamos bastante sobre o operacional. Eu queria saber se tem alguma atualização sobre a possibilidade de reconhecimento de uso de crédito PIS/COFINS de forma acelerada ali na terceirização de frota. E um último ponto sobre aquela questão da linha de crédito dos acionistas da Unidas, né? Teve lá os fundos que conseguiram o direito de usufruir desse benefício, mas muitos fundos, por questões regulatórias, não puderam exercer, e imagino que não foram todas as pessoas físicas que acessaram esse benefício. Vocês podem já tem alguma ideia de uma atualização do quanto encolheu esse montante que vocês inicialmente estavam esperando de impacto ali para a dívida líquida? Obrigado. Obrigado. Primeira pergunta, sim, nós estamos avaliando, né, a questão dos laudos aqui, né, pelo uso de vida dos créditos PIS/COFINS em relação ao fleet também, né, uma avaliação que vai entender qual que é a vida útil mais adequada para aquele tipo de uso dos diversos segmentos. Então, isso já está em andamento, já está em estudo, né? A gente só vai aplicar uma vez que esses laudos realmente sejam emitidos aqui, a gente tem a certeza que a gente pode se apropriar desses créditos para a divisão de fleet também. Como você bem falou, desculpa. Rodrigo, perdão, repete a segunda pergunta, por favor. Claro, é sobre aquela questão da linha de crédito, né, dos fundos, né, para os acionistas unidos que fossem tomar ali um empréstimo, poder pagar o ganho de capital, e acabou que muitos fundos, por questões regulatórias, não podiam acessar esse tipo de crédito, né, e imagino que nem todas as pessoas físicas né, acionaram, né, esse direito. Queria saber se a perspectiva de vocês do quanto poderia adicionar isso de dívida para a companhia pode ter encolhido agora que você já tem uma ideia de quantos acionistas de fato exerceram o direito. Olha, esse realmente era uma questão, né, que a gente tinha lá, estava claro, né, aprovado 2 vezes pela Assembleia dos Acionistas, a questão do financiamento, né, que em grande parte vinha para a questão, uma vez que você faz incorporação de ações, você tem o ganho de capital, né? Então, foi uma forma aqui da gente equalizar e equilibrar uma proposta que fizesse sentido. Como você bem disse, não são todas as pessoas físicas que tomaram, né, esse volume. A questão dos fundos, a gente sempre vai cumprir as determinações aqui, e foi autorizado para os fundos pegarem. Não foram realmente todos os fundos que tomaram essa questão do empréstimo, né? E a gente está falando aqui num total de 1,6 bilhão de reais, que, uma vez mais, isso não afeta a nossa dívida, né, que nós estamos falando no curto prazo, e você tem aqui um crédito, né, mas também vai ter que ser repago, é um empréstimo uma vez que a gente está dando, mas o total que a gente está disponibilizando para isso é de 1,6 bilhão de reais. O que o Rodrigo quer dizer é que não afeta a dívida, vai afetar, obviamente, o custo de carrego a partir do momento que a sua taxa é de 3,5. Acho que seguimos para a próxima pergunta do Vitor Mizuzaki, Bradesco. Vitor, por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Rodrigo, você comentou bastante sobre essa questão de renovação de frota, inclusive, né, mencionando essa questão de já terem praticamente concluído a renovação dessa frota mais premium, né? Olhando para frente, dado que a gente começa a ver essa normalização de produção de carro, né, as montadoras entregando mais na venda direta, para os outros modelos, você acha que dá para trazer, né, para a idade média
histórica, né, de Localiza ali 7, 8 meses, a cidade média em 1, 2 anos, é mais ou menos esse o cronograma que vocês estão trabalhando. E a segunda pergunta, um pouco com relação à depreciação do RAC, né, a gente viu no release, né, vocês colocando ali um crescimento de 30% tri contra tri, mas quando a gente olha ali pelo valor médio de frota, né, o valor médio de frota ele cresceu menos do RAC. Então, a minha dúvida é se esse aumento da depreciação, se vocês voltaram a também depreciar os carros com uma idade média mais alta, dado que vocês começaram também, né, se a gente pega ali nos seminovos, vocês acabaram colocando ali um custo maior, né, para preparação de carro. Então, minha dúvida é se parte desse aumento de depreciação também é explicado por esse cenário. Obrigado. Obrigado, Vitor. A primeira resposta, sim, eu acho que esse período que você mencionou, né, entre 1 e 2 anos, né, vamos pensar ao longo de 2023, a gente renovando, mas aqui eu quero destacar, nós temos um caráter de opcionalidade, a gente aprendeu a trabalhar com uma frota com uma vida útil mais estendida. Então, a decisão da renovação vai sempre depender com as oportunidades que a gente tem em relação a mix, em relação às condições. Então, isso está na nossa mão para a gente definir. A gente está vendo uma boa oportunidade nesse momento, com maior disponibilidade de um mix mais favorável, mas eu acho que ao longo de 23, essa renovação deve se acelerar. Um outro ponto é que também depende muito, né, da questão dos seminovos, né? A gente tem que ver e ver o balanço de oferta e demanda nos seminovos também, para não colocar mais pressão no sistema, e aí, eventualmente, você ter que dar um pouco mais de desconto, etc. Então, a gente balanceia todas essas variáveis na nossa decisão de renovação. Em relação à depreciação, não. Né? Os carros que estão mais antigos não voltaram a depreciar, né? Isso, a parte dos custos de preparação é uma decisão, principalmente no momento, né, até abril, maio, que você ainda tinha uma demanda muito forte e uma distância muito forte do preço de varejo para o preço de atacado, fazia sentido você gastar mais recurso na preparação, e um carro que seria destinado ao atacado passa a ser destinado ao varejo. Isso era uma decisão que a gente tomou com base na situação de mercado. A situação realmente de demanda tem ficado um pouco mais desafiadora e a gente está sempre avaliando isso. Mas em relação à depreciação, ela vem muito mais da depreciação dos carros novos, realmente, né? E não, os carros antigos continuam com book value muito baixo e sem necessidade de depreciação adicional. E aí, Vitor, eu só gostaria de reforçar, né, o que a gente já vê, como a gente bem veio dizendo ao longo desse ciclo de pandemia, a mudança na qualidade do resultado, né? A companhia é pouco dependente desse resultado de seminovos. Esse ROIC spread, vou dizer, excessivo ali na casa de 11 pontos percentuais, é um olhar de retrovisor. A gente está pensando no custo de reposição dos carros que estão entrando, e a gente já vê pouca dependência dos seminovos nesse ciclo, ou seja, conseguimos trazer um resultado operacional que cobrisse a depreciação mais alta e o resultado financeiro mais alto, ainda sem crescer. A companhia vai começar a crescer, vai começar a diluir os custos fixos, tem a diluição de sinergia para vir, então estamos confiantes aí nessa evolução de resultado a partir desse recebimento de frota. Ótimo, obrigado. Bom, temos a última aqui, já caminhando para o final, da Heloísa Cruz. Bom dia, vocês podem, por favor, discutir a aquisição de carros, quanto já confirmado com as montadoras? No terceiro trimestre já começamos a ver a redução das idades médias? Existe a expectativa de voltarmos para uma idade média inferior a 12 meses? Em quanto tempo? A gente acabou de responder uma resposta muito parecida, não queria deixar de mencionar a pergunta da Heloísa, né? Então, a gente vê um movimento mais forte de aquisição ao longo desse segundo semestre, uma melhor gestão pelo nosso lado de mix, condições, então a gente já começa a falar em crescimento. Obviamente, a gente já começa a ver isso no segundo trimestre, mas os custos de mobilização impactaram os resultados do trimestre, a receita ainda não veio, vai começar a vir no terceiro trimestre. Existe sim uma expectativa de redução de idade média, ela vai ser sendo feita de forma gradual, mas pelo próprio fato dos carros novos entrarem, essa idade média vai começar a cair, a gente já vai ter efeito positivo nos custos de manutenção. Bom, com isso, a gente encerra o call de resultados da companhia. Passo a palavra para o Bruno para uma palavra final. Mais uma vez, queria agradecer aí a presença de todos e um agradecimento especial
ao Luiz Fernando, ao Carlos Sarquis, ao Marco e a todos os colaboradores da Unidas, né? A gente está bem animado agora em iniciar essa jornada juntos. Também queria agradecer a presença de todos e, como sempre, nosso time de RI está à disposição para esclarecimentos adicionais. Boa tarde e um ótimo dia a todos.